Oi, gente, boa noite, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, se cuidando e fazendo esse necessário resguardo tanto quanto possível. A gente sabe que nem todo mundo consegue, né, estar em casa, mas para quem for possível, essa é uma atitude de amor, de empatia e extremamente importante, né, para a gente estabilizar essa situação que está nos deixando tão apreensivos, para que a gente consiga normalizar tudo, voltar às nossas atividades e ao nosso convívio social o mais rápido possível. Seguindo aqui no estudo do nosso conteúdo, nós terminamos na aula passada a posse e hoje a gente entra no estudo da propriedade. A propriedade, nós vimos no início do semestre, ela é a matriz dos direitos reais e o núcleo central do direito das coisas. Ela é o direito real sobre coisa própria previsto lá no inciso 1 do artigo 1225 do Código Civil. E ela é, repito, né, o núcleo de todo o conteúdo que a gente estuda nesse semestre juntos, assim como a matriz do que nós vamos estudar juntos no semestre que vem em Direito Civil 6, Direitos Reais sobre Coisas Alheias. A primeira coisa que a gente tem que entender com relação ao nosso direito de propriedade é qual o conceito desse direito de propriedade. E o Código Civil, ele não facilitou muito para nós nesse sentido. Ele não veio nos trazer um conceito de direito de propriedade. Ele trouxe somente os atributos que estarão nas mãos do proprietário em razão do direito, do exercício desse direito de propriedade. O 1228 diz: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. O nosso direito de propriedade, ele é o direito subjetivo mais completo que nós temos, assim como um direito complexo. Para que a gente possa entender esse direito de propriedade, eu trouxe alguns conceitos da doutrina, tanto doutrina clássica quanto doutrina contemporânea. O Washington de Barros Monteiro, ele vem dizer: constitui o direito de propriedade o mais importante e o mais sólido de todos os direitos subjetivos, o direito real por excelência, o eixo em torno do qual gravita o direito das coisas. Clovis Bevilacqua, a doutrina mais clássica, diz: a propriedade é o poder assegurado pelo grupo social à utilização dos bens da vida física e moral. Já o Orlando Gomes, ele conceitua o direito de propriedade com base em 3 critérios. Ele diz: a propriedade é um direito complexo, podendo ser conceituada a partir de 3 critérios: o sintético, o analítico e o descritivo. Sinteticamente, a propriedade é a submissão de uma coisa em todas as suas relações jurídicas a uma pessoa. No sentido analítico, a propriedade está relacionada com os direitos de usar, fruir, dispor e alienar a coisa. Já descritivamente, a propriedade é um direito complexo, absoluto, perpétuo e exclusivo, pelo qual uma coisa está submetida à vontade de uma pessoa sob os limites da lei. A Maria Helena Diniz, por sua vez, entende que a propriedade é o direito que a pessoa física ou jurídica tem, dentro dos limites normativos, de usar, gozar e dispor de um bem corpóreo ou incorpóreo, bem como de reivindicá-lo de quem injustamente o detenha. Doutrina mais contemporânea, o Cristiano Chaves e o Rosenwald dizem que a propriedade é um direito complexo que se instrumentaliza, pelo domínio, possibilitando ao seu titular o exercício de um feixe de atributos consubstanciados nas faculdades de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa que lhe serve de objeto. Como nós vimos no início do semestre, o nosso direito de propriedade, ele é um direito fundamental, especialmente quando relacionado à sua função social, quando atende a essa função social. Isso está previsto lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal, inciso 23, que diz: a propriedade atenderá à sua função social. Lá no início do semestre, nós vimos que essa propriedade funcionalizada, ela também é um princípio norteador da nossa ordem econômica, conforme o artigo 170 também da Constituição Federal. E nós também já vimos que o nosso direito de propriedade, ele é um direito humano expressamente previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, lá no artigo 17, que dispõe:
1. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. E 2. Ninguém será arbitrariamente privado, de sua propriedade. Mais adiante, nós vamos estudar mais a fundo as limitações ao direito de propriedade. Mas antes da gente chegar no estudo das limitações que a legislação faz ao nosso direito de propriedade, a gente tem que entender quais são esses atributos, quais são esses elementos constitutivos da propriedade, esses elementos lá previstos no 1228. O 1228, repito, diz: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Aqui a gente teve um avanço, do Código de 2002 em comparação ao texto com relação ao direito de propriedade que existia no Código de 1916, no nosso Código Civil anterior. No Código Civil de 16, a gente tinha o artigo que previa o direito de propriedade falando em direitos de usar, gozar, dispor dos bens e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente o possuísse ou detivesse. Já o Código de 2002, ele retira esse direitos de usar, gozar e dispor para trazer as faculdades de usar, gozar e dispor e o direito de reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Essa mudança, ela foi importante e significativa justamente porque hoje a gente sabe o direito de propriedade não é mais um direito ilimitado. A gente teve uma ruptura nesse caráter individualista do direito de propriedade, conforme nós já vimos também lá no início do semestre, quando a gente estudou a evolução dessa propriedade, Esse caráter individualista, lá a herança do direito romano, ele vai perdendo espaço, especialmente no século XX, com o sopro de socialização que a gente teve no nosso ordenamento jurídico, justamente visando a funcionalização, o atendimento à função social dessa propriedade. Então, agora a gente vai estudar cada um desses atributos, cada uma dessas faculdades, para a gente conseguir entender bem quais são esses atributos que pertencem ao proprietário e que vão consubstanciar, portanto, o nosso direito de propriedade. A primeira faculdade é a faculdade de gozar ou fruir da coisa, também chamada de ius fruendi. Essa faculdade nada mais é do que o direito de retirar os frutos da coisa, sejam frutos naturais, industriais ou civis. E não só retirar esses frutos, como também aproveitá-los economicamente, tirar um aproveitamento econômico deles. Exemplo, o proprietário pode alugar o seu bem e daí retirar frutos que são os valores recebidos em razão deste aluguel. A nossa segunda faculdade é a faculdade de usar a coisa, também chamada de ius utendi. Essa faculdade é aquela que dá ao proprietário o direito de se servir dessa coisa, de utilizar essa coisa como ele entender conveniente. É claro que sempre respeitados os limites legais. Um pouco antes da gente começar a estudar aqui essas faculdades, eu disse, bom, mais para frente nós vamos estudar as limitações ao direito de propriedade. E aí nós veremos que tanto a legislação especial quanto a Constituição nos trazem limitações expressas a esse direito de propriedade. Eu não posso usar como eu bem entender, mas eu posso usar da forma que eu entender conveniente, respeitados os limites legais. A primeira grande limitação ao nosso direito de propriedade já está ali no parágrafo 1º do 1228. O 1228 nos traz os atributos da propriedade e no parágrafo 1º ele já vem dizer: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados em conformidade com o estabelecido em lei especial a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.
O parágrafo 1º do 1228 já vem limitar o direito de propriedade, assim como nós também temos limitações constitucionais que nós vamos estudar mais na frente. A nossa terceira faculdade é a faculdade de dispor da coisa, também chamada de ius disponendi. Bom, a faculdade de dispor, ela permite que o proprietário disponha dessa coisa tanto por ato inter vivos quanto por ato mortis causa. Nada mais é do que o poder de transferir a titularidade dessa coisa para outra pessoa, assim como o poder de gravá-la de algum ônus, se assim desejar o proprietário. Portanto, a propriedade ela pode ser disposta a outra pessoa por ato inter vivos, através de contrato, seja um contrato de compra e venda, seja um contrato de doação. Por ato mortis causa, ela vai ser transmitida através do testamento ou de sucessão hereditária. E também ela pode ser gravada de ônus. Por exemplo, o proprietário pode registrar uma hipoteca, sobre esse bem, isto é, dar este bem em garantia do pagamento de uma dívida, gravando este bem de ônus, justamente para que seja garantido o pagamento, a quitação do que é devido. A nossa quarta faculdade, o nosso quarto atributo, é o direito de reivindicar contra quem quer que injustamente o possua ou detenha. E esse é o corolário do direito de sequela, aquele que a gente também já viu lá no início do semestre, o direito de perseguir esta coisa, esteja onde ela estiver. É o elemento externo da propriedade. E qual vai ser a ação por meio da qual o proprietário vai exercer esse direito de reivindicar a coisa? É uma ação que a gente chama de petitória, sendo a ação reivindicatória a principal ação real que vai fundar esse pedido. Seguindo adiante, o Tartucci, ele diz, que didaticamente a gente pode enxergar o nosso direito de propriedade como um recipiente cilíndrico. E esse recipiente, ele tem 4 camadas. Cada uma dessas camadas corresponde a algum dos atributos que a gente estudou até aqui. O atributo de gozar ou fruir, o direito de reaver, o atributo de usar ou utilizar e o de dispor ou alienar. Esses atributos, para a gente conseguir decorar melhor, não que seja importante a gente decorar, a gente precisa entender, Mas para que a gente não esqueça de nenhum deles, eles fazem parte de um acróstico. O acróstico, grude, gozar, reaver, usar e dispor. Assim, a gente não esquece mais. De uma forma bem didática, trazida pelo Tartucci, que eu acho bem legal e quis dividir com vocês. Seguindo adiante, quando uma pessoa tem em suas mãos todos esses atributos que constituem o direito de propriedade, todos esses atributos do acróstico grude, essa pessoa tem uma propriedade plena ou alodial. Ou seja, a propriedade ela é plena ou alodial quando o proprietário tem consigo todos os atributos lá do 1228 do Código Civil. Contudo, esses atributos eles podem se dividir, eles podem estar nas mãos de pessoas diferentes. E quando isso acontecer, a gente vai ter uma propriedade limitada ou restrita. A propriedade limitada ou restrita, ela acontece quando recai sobre a propriedade algum ônus, quando a gente tem o desdobramento desses atributos nas mãos de pessoas diferentes. Exemplo, no usufruto. No usufruto, o proprietário tem a chamada nua propriedade, enquanto o usufrutuário tem em suas mãos os atributos de usar e gozar. Portanto, no usufruto, a gente tem a divisão dos atributos da propriedade. O nu proprietário, que tem a titularidade da coisa, ele tem o direito de reivindicar e o direito de dispor dessa coisa, enquanto o usufrutuário, ele vai poder usar e gozar do bem. A gente também tem uma propriedade restrita e limitada, por exemplo, na propriedade resolúvel, que a gente vai estudar mais para frente, quando houver a dependência de uma condição ou termo, assim como nos direitos reais sobre coisas alheias no geral. Eu dei o exemplo do usufruto, mas também acontece na servidão, no uso, na habitação, no direito de laje,
no penhor, na hipoteca, na anticrese, em todos os nossos direitos reais sobre coisas alheias que a gente vai estudar no semestre que vem. Seguindo adiante, eu trouxe para vocês duas questõezinhas que eu vou pedir que vocês esperem a próxima aula para responder, porque elas demandam o conteúdo de limitações do direito de propriedade que a gente vai ver na semana que vem. Na semana que vem também eu vou trazer para vocês umas dicas de canais no YouTube, de podcasts, de filmes, mas para a gente fazer uma troca de dicas mesmo, para a gente passar esse período aí de isolamento social da melhor forma possível, né? Sem prejuízo do conteúdo, mas sem prejuízo do nosso convívio, mesmo que seja um convívio, né, pela internet. Vou indicar para vocês alguns podcasts que eu acho legal, alguns livros, e eu estou super aberta a indicações. O importante é que a gente se mantenha ativo ainda aqui dentro de casa, né? Que a gente não perca o ânimo, que a gente não perca a coragem de lutar com as armas que a gente tem, e que a gente continue estudando, mantendo, né, esse calendário acadêmico para que a gente não tenha grandes prejuízos lá na frente. Repito, estou à inteira disposição de vocês porque vocês precisarem para tirar qualquer dúvida. Estou aqui tanto pelo e-mail institucional quanto através das redes sociais para o que vocês precisarem. Um beijo, bom fim de semana. Semana que vem eu trago essas dicas, vou querer umas dicas de vocês, assim como vou postar umas questões pelo Google Classroom para vocês poderem responder e irem treinando o que a gente está aprendendo até aqui, praticando, entendendo melhor o conteúdo e para que a gente, repito, né, dê seguimento ao nosso calendário acadêmico, continue com os nossos encontros, ainda que não presenciais, mas da melhor forma possível dentro aqui das possibilidades que estão postas para nós. Beijo, bom fim de semana, descansem, se cuidem, estudem, curtam quem vocês amam, não precisa ser presencial, pode ser por telefone, pode ser por chamada de vídeo, por FaceTime, mas não desanimem, continuem firmes e fortes, tamo junto e até a semana que vem. Beijo!